Jesus, graça e paz a todos e todas aqui presentes. Que bom estarmos em mais uma noite de celebração, mais uma noite de louvor, mais uma noite de adoração e ter você aqui conosco em casa, participando conosco pelo nosso perfil, nossa página no YouTube e aqui também termos tantas pessoas presentes. Hoje é uma comemoração de ordem especial. Na verdade, eu não diria nem comemoração, mas é um culto de alerta, é um culto de lembrete, é um culto memorial em relação a uma data que é colocada no nosso calendário, a data conhecida como Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida. Ao longo de todo esse período, tivemos temáticas que exaltavam o valor da vida criada por Deus e a nós concedida. Falamos sobre o aborto, depois falamos sobre depressão e suicídio no domingo seguinte, e hoje nós estamos aqui com um grupo especial, seleto, de psicólogos da igreja, para fazermos uma espécie de discussão temática em relação a este assunto. Eu vou falar alguns dados aqui, mas enquanto isso eu vou pedir que todos os meninos e meninas de 1 a 9 anos estejam vindo aqui para frente e já saindo ordeiramente, já saindo com a sua líder, nossa querida Gisele. Todos os meninos e meninas de 1, já vai chegando e saindo, já podem já chegar indo, podem ir, já podem indo, tá? Já chegando e saindo, vamos lá. Não querem sair, querem participar do culto, elas querem a oração, é isso, venham cá, ei, venham cá. Como é que o pastor esquece esse negócio desse? Pastor dando mau exemplo, é fim de mundo, viu, irmãos? Fim de mundo. Tem mais criança aí. Elas aprenderam direitinho, viu, Joquebede? Aprenderam direitinho. Muito bem. Vamos orar? Fechando os olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu agora. Deus querido, Deus amado, nós te apresentamos cada um destes meninos e meninas, para que agora no seu momento especial de culto, eles sejam visitados pelo teu Espírito, que haja um momento ali de crescimento, de aprendizado, e que eles conheçam mais aperto a Ti, como o único Deus de suas vidas. Abençoa o corpo de líderes que vai estar com eles, que todos sejam escondidos atrás da cruz do Teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos, amém. Agora sim, agora podem ir, em nome de Jesus. Pode ir, Joaquim. Ajuda Joaquim a descer aí, Joquebede. Ok. Então, se liga aqui em mim. Atentem para a importância desse momento. A cada 45 minutos, aqui no Brasil, somente no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa busca o suicídio. Isso quer dizer que nessa nossa quase 2 horas de culto, nós teremos pelo menos 2 pessoas tirando a sua vida, enquanto nós estamos aqui. Para cada morte por suicídio no Brasil, há outras 20 tentativas. Olha como a coisa é grave. A cada morte por suicídio, há outras 20 tentativas não sucedidas no sentido concreto. E esse processo depressivo que leva ao suicídio, ele se acelerou demasiadamente com a pandemia ocasionada pela Covid-19. Então você pode ter hoje, em média, a cada dia no Brasil,
cerca de 30 pessoas vão a óbito por causa do suicídio. E isso acontece não apenas entre pessoas de uma faixa etária mais elevada, avançada, mas tem aumentado as taxas, sobretudo no público mais jovem, entre adolescentes em especial, e nós vamos falar sobre isso. Então esse tema é relevante. Se nós queremos ter uma igreja contextualizada, se nós queremos ter uma igreja relevante, significativa, nós precisamos estar antenados com as demandas desse mundo, e uma delas é falar sobre a vida. Por isso, nosso tema: suas emoções importam, você não está sozinho. Amém? Você crê nisso? Então vamos repetir o tema dessa noite, juntos. Vamos lá, igreja. Suas emoções importam, você não está sozinho. Só que para ficar melhor, a gente vai personalizar esse tema. A gente vai trazer para a gente, individualmente falando. Então, minhas emoções importam, eu não estou sozinho. Vamos? Minhas emoções importam, eu não estou sozinho. Então eu quero chamar aqui agora o corpo de psicólogos da Memorial. Ana Carolina Diniz, por favor, queira se aproximar. Ismael Andrade Moraes, Jesuína Ramos, Sara Salomão, Poliana Souza. E eu quero uma salva de palmas aí para esses irmãos, para essas irmãs, abençoadas do Senhor, abençoado do Senhor. E eu vou pedir que cada um deles se apresente devidamente, de modo direto e objetivo, mas se apresente para a igreja, para os que estão em casa participando conosco, começando aqui, pertinho de mim, por você, Carol, por favor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Ana Carolina Diniz, sou psicóloga há quase 13 anos. Atualmente trabalho atendendo pessoas no setor do ambulatório central e supervisionando os alunos do campus da UFSB. Muito bem. Boa noite, para quem ainda não me conhece, eu sou Poliana. Estou sempre aqui na frente, então vocês já devem ter me visto. Sou recém-formada, me formei no ano de 2020 e atualmente estou atendendo só particular lá na clínica I9. Boa noite, irmãos, a paz. Como Poli também, todo mundo aqui, a maioria da igreja pelo menos deve me conhecer. Sou a Sara e sou recém-formada e estou caminhando ainda para o atendimento e inicialmente vou começar a atender online e é isso. Quando o pastor falou Jesuína, eu falei, ninguém vai conhecer. Popularmente chamada Pozui, mas meu nome mesmo é Jesuína. Recém-formada também, mas já atendo aqui pela Rede Solidária. E quem sabe, semana que vem eu já tenho um novo endereço em uma das clínicas da cidade. Opa! Graça e paz, irmãos. Sou Ismael, para quem não me conhece, os demais já me conhecem. Eu sou psicólogo clínico há 5 anos e professor na Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas. Atendo aqui em Teixeira, eu sou especialista em infância e adolescência. Muito bem, então estão devidamente apresentados, pessoas da mais alta competência, independentemente do tempo de formatura pequeno de alguns, mas já atuando de modo informal já há alguns anos, e agora formalmente, de direito e de fato, como psicólogos. E eu quero começar... A gente queria ser mais próximo aqui da gente. Ah, é? Tá bom, não sei se a filmagem vai dar certo, hein? É uma questão de logística aqui, as câmeras estão aqui, ali. Abre um pouquinho só mais aqui, Carol. Ah, deu certo? Deu certinho. Eu não me atrevi, irmãos, a sentar nessa poltrona com mais 2 ou 3, né? Poderia acontecer uma videocacetada ao vivo no culto, e eu não estou aqui para isso. Mas, que bom, só tem pessoas levinhas aí, tirando o Ismael que está um pouquinho fora do peso, com todo o carinho que eu lhe tenho, né, Ismael? Mas, que bom, agora sim,
Peraí, você levou meu script. Sem meu script eu não sou ninguém. Muito bem. Ok. Então vamos lá. Agora posso começar, né? De fato. Eu quero começar com a querida doutora Jesuína. Nunca te chamei de Jesuína. Nunca. Zui para os íntimos. Nossa querida doutora Zui. Setembro Amarelo, né? A gente vê uma série de propagandas na internet, na televisão, e as pessoas, de tanto ouvirem, acham que já sabem do que se trata, já dominam a temática, o porquê desse lembrete. Mas eu queria que você pudesse, doutora Zui, nos colocar de modo mais claro o que é o Setembro Amarelo, qual é o significado, o simbolismo profundo dessa data, por que a relevância deste lembrete, por favor. Tá certo. Setembro Amarelo, ele nasceu de um coração amável, sensível, né? Uma percepção maravilhosa. Porque diante de tanta perda, de tanta dor, alguém teve uma brilhante ideia de transformar a dor num meio de conscientização e informação para o povo que estava talvez cometendo atos por falta de conhecimento, né? Então, o Setembro Amarelo, ele começou aqui no Brasil em 2014. E foi uma iniciativa da OMS. Então, o Setembro Amarelo não é uma campanha em nível nacional, é internacional, podemos assim dizer. Eu estou justificando, aqui no Brasil, ele nasceu em 2014, mas certo. Eu vou chegar ainda na origem de tudo isso, muito né? bem. Então, foi uma iniciativa da OMS, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Nacional de Psiquiatria, né? Vendo justamente a necessidade, diante de tantos óbitos, de chamar a atenção para alerta, né? Sobre um tema tão relevante quanto esse. Mas eles só realmente trouxeram para aqui para o Brasil porque lá nos Estados Unidos, né, numa cidade do Colorado, houve uma tragédia que marcou e mudou todo o pensamento do mundo. É claro que antes disso, muitas outras pessoas haviam suicidado, né, em 1994. Muitos outros já haviam. Mas houve um episódio que uma família resolveu mudar essa estatística e fazer alguma coisa que fosse simples, mas que funcionasse para o alcance de toda a comunidade, né? Então, foi uma história mais ou menos assim. Mike M, ele era um jovem de apenas 17 anos e que ele tinha paixão por carro. Ele tinha paixão, eu acho que muitos aqui também têm seus hobbies, né? E o Mike era por carros, ele era fascinado. E ele tinha uma habilidade também em mecânica. Ele resolveu um dia comprar um carro velho. E quando ele chegou num pátio de carro de sucatas, ele encontrou um Mustang. E ele resolveu comprar esse Mustang e reformar. Mike, esse jovem aí, ele trabalhou dia e noite na reforma desse Mustang. E a sua cor preferida era o amarelo. E Mike, por ser um jovem muito atencioso, prestativo, ele ajudava toda a sua comunidade e seus colegas, né? Claro, né? No conserto de moto, de bicicleta, de carro. Ele ajudava muito. E Mike, ele tinha algum distúrbiozinho, mas era imperceptível pela família. O que acontece muito, pastor, que às vezes a gente ignora qualquer comportamento diferente na vida, principalmente dos nossos filhos, né? E a família não percebeu, apesar de ser uma família atenciosa. E diz também que ele terminou um relacionamento e não soube lidar com essa dor e com essa perda. Um dia que seus pais estavam fora da cidade, de casa, né? Tinha ido jantar fora, talvez. Eles chegam em casa às 23h52 em casa e encontra estacionado na garagem o Mustang amarelo de Mike. E dentro dele, Mike, morto, ele deu um tiro e tirou a própria vida. Mas junto com Mike tinha um bilhete
dizendo assim: mãe, pai, vocês não têm culpa, eu amo vocês. Assinou e colocou a data, o horário que ele fez o cartão, às 11 horas e 45 minutos. Bom, você fez aí uma conta, né? 11 horas da noite e 45 minutos. Os pais chegaram 11 horas e 52 minutos. 7 minutos. A gente dá para imaginar a cabeça dos pais nesse momento. 7 minutos, por que eu não cheguei antes? Eu perdi a vida do meu filho. Desespero total. Os pais ficaram inconsoláveis. E agora, o que fazer? É apenas mais um na estatística? Vamos fazer diferente. Juntou toda a galera amiguinha de Mike. O que nós podemos fazer para ajudar tantos jovens que estão na mesma condição que Mike esteve e que a gente não teve condição de ajudar? O que faremos? Justamente essas fitinhas que vocês receberam à entrada e um cartãozinho simples, né? Mas que fizeram a diferença na vida de muita gente. Os cartõezinhos diziam mais ou menos o que vocês receberam aí, e dizendo que se você pensar em tirar a própria vida, busque ajuda. Os cartõezinhos também tinham o lacinho amarelo para lembrar o Mustang de Mike, e também o girassol, que tem uma analogia maravilhosa, que o girassol, em dias de sol, eles giram buscando a luz do sol. Mas em dias nublados, de chuva, dias tristes, eles buscam luz uns dos outros. Se você estiver triste, o dia está nublado para você, busca ajuda. Essa é a intenção do Setembro Amarelo, é de buscar informação, de buscar ajuda. Todos os dias, na verdade, é dia de informação e de buscar ajuda. Mas o Setembro Amarelo tem essa alusão, essa mais intensidade, porque Mike, ele morreu no dia 8 de setembro de 1994. Essa história sempre me emociona, toda vez que eu a ouço, porém Zui hoje conseguiu contar com detalhes que eu, de fato, não tinha me apercebido ainda. E o que a gente pode aprender dessa história? Uma família que perdeu tragicamente a vida do seu filho, ela conseguiu transformar essa tragédia em consolo, conforto e amparo e orientação para outras famílias. E isso fez com que eles trabalhassem o próprio luto, né? A perda foi terrível, mas eles puderam evitar que muitas pessoas cometessem suicídio. Eu trouxe também um dado, pastor, se me permite. Sim. Que os dados, segundo a OMS, isso em 2019. Isso quer dizer que hoje a gente pode modificar. Que por ano, no mundo, 700 mil pessoas morrem por suicídio. É um número muito alto. Se contar com aqueles que não são notificados, certamente dá 1 milhão. Isso em 2019, depois da pandemia, como bem falou o pastor, certamente está muito mais alto. Agora, e no Brasil? Gente, no Brasil, por ano, 14 mil mortes. Tem cidades que não tem 14 mil habitantes, né? Imagina. E por dia, no Brasil, 38, não é 38 mil não, viu gente? É 38 pessoas por dia. O dado ali está um pouquinho exagerado. E sempre depressão e suicídio atrelados. Não Exato. tem como. Então, eu não sei se eu vou entrar no tema das colegas, mas o suicídio é multifatorial, pastor. A gente tem a questão biológica, né? Tem a questão social e genética, né? A biológica, e também a psicológica, principalmente a psicológica. A gente tem a questão da depressão, do transtorno bipolar também, né? Os transtornos de humor, eles são as primeiras causas mesmo. E nós temos também o abuso, né, do álcool e drogas, e também social, né? É a perda de um emprego, a separação, a morte de um dos cônjuges, principalmente, né? E vários outros fatores. A gente não pode dizer nunca que uma pessoa cometeu suicídio por uma causa. Muito bem.
Agora então vou me dirigir para a Sarinha. Eu estava aqui pensando, viu gente? Eu estou olhando para a Sara, estou olhando para a Poli. Como esse mundo é dinâmico. Eu cheguei nessa igreja há quase 10 anos. Poli e Sara eram adolescentes. E hoje eu vou me dirigir a Sara como doutora Sara, a Poli como doutora Poli. É algo lindo demais, é algo majestoso, tremendo isso. E doutora Sara, eu sou de um tempo, eu não sou tão velho assim, né? Aliás, ontem eu me senti muito mal, fui pregar na Igreja Batista Betânia, no aniversário lá da Igreja Batista Betânia do pastor Jamildo, e me veio um cidadão com a carinha de acabado, derrubado. Ele olhou para mim e falou assim: o senhor já pregou nessa igreja na minha adolescência, não pregou? Aí eu falei: meu Deus do céu, esse homem sepultou-me agora. Depois descobri que o dito cujo tinha só 40 anos, mas estava derrubadinho mesmo, mas eu acho que deixa quieto. Então, querida Sara, querida doutora Sara, eu sou de um tempo em que havia um grande preconceito por parte da igreja quanto a essa temática, a depressão. E dizia-se que depressão é coisa do diabo, é uma doença de ordem espiritual, que um crente não enfrenta a depressão, impossível. Falar em suicídio, então, era algo inimaginável. Não, se é crente, nunca poderá agir desse modo. Se agiu desse modo é porque não era convertido. Mas a gente vai olhar na Bíblia e vai ver que há casos de homens de Deus, pessoas próximas do Senhor, como nenhum de nós é, que tiveram também ataques de depressão. Elias, o próprio Jeremias, desejaram morrer, pediram pela morte. E vou mais além, vou chocar alguns aqui. O próprio Jesus, na oração do Getsemane, Jesus usa uma expressão muito forte. Ele diz assim: a minha alma está sentindo uma tristeza de morte. Depressão. Ele foi tomado, invadido por um sentimento depressivo nos momentos que antecederam a sua morte. E aí, Sara, depressão é falta de Deus? Depressão é problema de ordem espiritual mesmo? Um crente que é crente, apesar destes exemplos bíblicos, que muita gente pode questionar até se de fato eles tinham depressão, um crente que é crente, ele pode estar sujeito a enfrentar depressão? Por favor. E a resposta é sim. Embora a fé possa contribuir para que uma pessoa melhore no estado depressivo, depressão não significa falta de Deus. E aqui eu não estou falando que a fé não possa ajudar. Sim, a fé pode ajudar. Mas nós não podemos ter essa noção tão simplista de que depressão é falta de Deus. Até porque a nossa espiritualidade não anula a nossa humanidade. Então, todas as pessoas que são dotadas de emoções podem sim serem atingidas pela depressão. Então, a gente precisa ter essa visão a respeito de quem está em estado depressivo. E a depressão, ela não escolhe a quem atingir, não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe gênero. E assim, dessa forma, pastores, líderes, que muitas vezes a gente vê como uma figura firme e forte na fé, uma pessoa inabalável, essa pessoa também pode ser atingida pela depressão, porque são humanos tanto quanto a gente, certo? E, de fato, a depressão é uma doença. Existe uma dificuldade das pessoas enxergarem um transtorno mental como doença, e a depressão é uma doença. E a gente pode observar que algumas vezes a gente recebe, as pessoas reagem, né,
quando uma pessoa recebe um diagnóstico de que ela está com câncer, a gente incentiva essa pessoa a buscar os melhores profissionais. A gente fala, olha, vou dar um exemplo, lá em Vitória tem um profissional que é ótimo e ele vai conseguir tratar. E a gente fala, eu vou orar por você, você vai ser curado. Mas quando alguém recebe um diagnóstico de que está com depressão, como a gente reage? A gente incentiva essa pessoa a buscar por um profissional? Muitas vezes a gente pensa que é frescura, diz que é coisa da cabeça, espiritualiza muitas vezes. Não vou negar aqui a parte espiritual, nós somos corpo, alma e espírito. Mas a gente precisa incentivar também as pessoas a buscarem ajuda profissional. E ela pode sim ir no profissional e usar a fé dela. A ciência não precisa anular a fé. E a fé também não precisa anular a ciência. Até porque a ciência foi Deus que nos deu. Certo? Então, a gente observa também que quando a pessoa está no estado depressivo, ocorre alterações no cérebro. Ocorre alteração na parte cognitiva. E áreas do cérebro que são atingidas é o sistema límbico, que é responsável por regular as emoções, o córtex pré-frontal, que é responsável por execuções, planejamentos de atividade, e o hipotálamo, que é responsável pela sensação de fome, sono e desejo. Então, todas essas áreas cognitivas são alteradas quando a pessoa se encontra no estado depressivo. E, consequentemente, o comportamento e as emoções. Então, a gente pode observar aí que há, de fato, uma mudança neuroclínica no cérebro de uma pessoa, quando ela está em estado depressivo. E quando a gente fala isso, as pessoas começam a enxergar de forma mais fácil que realmente é uma doença. E muitas vezes se faz necessário o uso de antidepressivo, justamente para regular toda essa questão. E, novamente, quero dizer que a fé, ela pode ser muito importante, porque a fé inspira esperança e dá sentido. Mas isso não anula a importância de buscar ajuda de profissionais. Até porque, assim como você confia, muitas vezes, em um médico para fazer uma cirurgia, porque você entende que ele estudou para aquilo, você entende que ele foi capacitado por aquilo. E você também entende, muitas vezes, que ele pode ser usado por Deus. Da mesma forma, psicólogos, psiquiatras podem ser usados por Deus. Certo? E também, como o pastor trouxe, a Bíblia traz exemplos claros de homens que tiveram Deus na vida deles. Entretanto, sofreram, passaram pelo sofrimento. E nós não estamos isentos disso, porque nós somos humanos. E eu queria... podem passar o slide aí. Pode passar. Esse é um versículo em que Jó expressa o desespero dele. E eu queria que a igreja lesse. Podem ler. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Jó expressa desespero, desamparo e desesperança. Ele estava tendo uma visão ali de fatalidade quanto ao futuro dele. E muitas pessoas, ainda hoje eu já escutei falas de que Jó não lamentou, Jó não questionou, mas Jó lamentou. E se você for parar para estudar o livro de Jó, você vai ver que ele realmente, ele abriu o coração dele. Ele não mascarou as emoções dele. Ele agiu com sinceridade diante daquilo que ele estava vivenciando. Assim como Davi, assim como Elias, assim como Jeremias. Eles não precisaram mascarar as emoções. Eles foram humanos. E nós também somos humanos e podemos ser afligidos também. Muito bem, muito bem. Eu me lembro de Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, verso 18, quando ele diz algo bem semelhante a Jó. Então disse eu, já pereceu a minha glória, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Jeremias chegou num momento tal de desesperança em relação a Deus,
que isso para nós soa como uma contradição. Ele que era o profeta, o arauto, enviado de Deus para pregar sobre a esperança, ele foi tomado pela desesperança. Então não julguemos ninguém, amados. Não julguemos uma pessoa atribuindo a ela uma santidade que a torna incapaz de sentir algumas coisas que são bem propícias a meros mortais. Todos nós estamos no mesmo barco. As emoções, sejam elas altas ou baixas, atingem-nos a todos nós. Querida doutora Polly, se uma pessoa está com um problema de dente, ela vai no dentista. Se uma pessoa quebrou a perna, ela vai no ortopedista. Se ela está com um problema cardíaco, ela vai no cardiologista. Não há preconceito nenhum de se procurar ajuda profissional a esses médicos especializados nas mais diversas áreas. Mas há preconceito em se procurar um médico da alma ou da mente, ou do coração, metaforicamente falando, que é o psicólogo. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, é dito o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando Jesus fala em coração, usando o livro de Provérbios como texto base, ele não está falando do coração físico, desse órgão tão importante para a nossa vida. Ele está falando da alma, das emoções. E aí, como é que se trata o coração? De que forma? Como é que se pode ajudar uma pessoa depressiva? Como é que se pode ajudar uma pessoa com sentimentos e pensamentos suicidas? Como ajudar? Bom, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre como nós normais, assim, que não somos profissionais da área de saúde, podemos ajudar. Por quê? Porque a maioria de nós não é da área da saúde. Então, já pensou se só os psicólogos puderem ajudar essas pessoas? Se só os psiquiatras pudessem ajudar essas pessoas? Jesus pôs aqui um dado astronômico. Então, não temos profissionais, ou melhor, não temos só pessoas que estão querendo buscar profissionais. Então, como eu, você, podemos ajudar uma pessoa fora de um consultório médico, dialogando com essa pessoa. Pode passar aí. A gente pode ajudar assim, ó. Porque quando a minha ideia encaixa com a do outro, eu consigo auxiliá-lo. Eu costumo muito usar uma analogia assim da panela de pressão. Quando a gente bota a pressão numa panela na cozinha, ela fica cheia, né? Você consegue abrir a tampa da panela? Não consegue enquanto ela está no fogo, não é? Então, nós seres humanos somos assim. É necessário que a gente compreenda que uma pessoa, quando ela comete o ato do suicídio, ela não tem intenção de se matar. Ela não está ali, não, agora eu vou me matar. Ela está procurando uma solução para tirar aquele sofrimento de angústia intensa que dá dentro do coração dela. Ela não está conseguindo pensar de forma normal. Ela não está conseguindo sentir tudo de forma normal. Então, o que é pequeno para mim e para você, que estamos em dia com a nossa saúde mental, digamos assim, é algo enorme para aquela pessoa. Então, quando ela começa a falar, quando ela começa a dialogar com outras pessoas, essa pressão vai esvaindo. Então, essa tampa ela consegue ser retirada, né? E aí sim ela consegue procurar uma ajuda profissional, né, procurar um psicólogo ou psiquiatra, dependendo da situação. É como a tia Zui colocou aqui, o motivo do suicídio ele é multifatorial. Não é só porque a pessoa tem uma depressão maior que ela vai cometer suicídio. Não é só porque a pessoa tem um transtorno de personalidade que ela vai cometer suicídio. É uma gama de coisas que acontecem para que isso ocorra. Então, como eu e você podemos ajudar? Conversando verdadeiramente com as pessoas, de forma empática, ou seja, se colocando no lugar do outro, entendendo que ele está passando por um momento de sofrimento extremo, né? Você já passou provavelmente por algum momento de sofrimento. Bom, eu já passei, eu só tenho 23 anos. Né? A gente passa por momentos de sofrimento intenso. Então, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, compreender a situação do outro, aí sim a gente consegue conversar com ele de forma empática. A gente tem que fazer uma coisinha que a gente chama na psicologia de escutativa. O que é essa escutativa? É você ouvir, compreender a pessoa, mas sem falar muito de si. Né? A gente tem a mania de estar num diálogo com uma pessoa. Tá aqui, eu estou conversando com a Sara e eu só fico falando de mim.
né? A gente pergunta ao Sara, como você está? E Sara, eu não estou muito bem não. Pois é, menina, eu não estava bem também na semana passada. É assim que você vai ajudar alguém? Não é, gente, né? Você precisa entender a situação que aquela pessoa está passando. Você precisa prestar atenção e compreender que aquele momento para ela pode ser um estopim e a qualquer momento ela não tem mais interesse da vida. Então, essa escutativa, uma forma prática de você fazer isso é conversar com a pessoa, não falar muito de si mesma, não esboçar julgamentos contra essa pessoa, né? Uma pessoa que está passando por um problema desse, ela não quer que você julgue ela, senão ela ia para procurar um juiz, você não acha? Não você para conversar. Não julgue as pessoas, porque elas não precisam disso. Não esboce assim, não escarneça dessa pessoa, não achei uma palavra mais fácil. Como assim? Ah, fulano, mas você tem de tudo. Sim, pode ter gente que tem de tudo e ainda assim está passando por um sofrimento que você e nem eu entendemos. Pode acontecer sim. Então não escarneça da dor do outro, não menospreze a dor do outro. Mas o importante também é não hiperestimar a dor também dessa pessoa. Por quê? Porque ela não precisa que você coloque ela para baixo, né? Ela não precisa que você menospreze a dor dela, mas também que não hipervalorize isso, porque ela precisa entender que ela tem um problema. Você está ali para ajudá-la, não para julgá-la ou hipervalorizar esse problema. É uma forma prática de um diálogo cotidiano. Você está ali conversando com um amigo seu, você vai chegar para ele e vai falar, e como é que você está? E vai escutar ele. É difícil, né? Eu sei que é. A gente fica estudando 5 anos para escutar os outros, e é difícil. É difícil. Mas a gente consegue, porque a gente tem uma coisinha chamada Jesus, né? É importante e é necessário que a gente compreenda como igreja do Senhor, como comunidade do Senhor, que nós somos responsáveis por essas pessoas. Porque nós temos a esperança. Sara colocou aqui que essas pessoas elas sentem desesperança. Você já viu um ambiente mais propício à esperança do que a comunidade de fé? Por que nós estamos aqui? Qual é a razão disso tudo? É a esperança. E quando nós nos compreendemos frágeis, totalmente dependentes de Deus e dependentes da graça de Deus, nós nos entendemos como frágeis. E a gente sai dessa religiosidade, né, que é nós somos santos, a gente não pode ter depressão, a gente não tem transtorno não, gente. Que doença psicológica não é doença de crente. É sim, é doença de todo mundo, porque crentes são humanos, são frágeis, são pessoas com problemas, que estão em busca de uma coisa, a esperança que Jesus nos oferece, a esperança que Ele deu quando Ele morreu lá na cruz por mim e por você. Então a gente precisa propiciar para essas pessoas, nós como comunidade de fé do Senhor, nós precisamos propiciar esse momento de esperança. A pessoa ela precisa se sentir incluída nesse meio, porque quando ela se sente importante para as outras pessoas, é muito mais fácil sair de um transtorno. Quando elas têm esse senso de pertencimento a algum lugar. A gente tem feito isso? Muitas vezes não, né? Então essa noite também é para você e eu refletirmos como eu e você, cristãos, podemos auxiliar essas pessoas que estão em sofrimento extremo. Às vezes essa pessoa está sentada do seu lado, mas tudo o que você tem coragem de falar é boa noite, meu irmão. Né? E quando você pergunta se está bem, se a pessoa não fala que está bem, você já fica revoltado, porque você quer sair com seu grupo de amigos para comer. Né? A igreja... Opa, já estão cortando aqui meu tempo, gente? Acabou? Acabou? Brincadeira. Quando a gente tem esse grupo de pessoas que nos auxilia, né, que nos deixa mais fortes, a gente consegue compreender o que o outro está passando. Né? Nós, como cristãos, precisamos nos importar uns com os outros. A comunidade de fé precisa ser um lugar de criação de laços de intimidade, que é o que nos falta muitas vezes.
Os laços de intimidade criam essa abertura para que esse diálogo e essa escuta ativa ocorram. Não só dentro da nossa comunidade de fé, mas no seu trabalho. Com certeza você tem alguém no seu trabalho que está passando por alguma coisa. Você consegue ajudar. Você pode também informá-lo. Nós temos o Centro de Valorização à Vida, a CVV, no número 188, que a gente vai deixar aí no final, que é um centro que atua 24 horas por dia para conversar com você. Não é só se você está pensando, eu vou me matar agora. Não, mas se você já teve alguma ideação. Porque nem todas as pessoas, elas têm um comportamento suicida. Comportamentos suicidas são aquelas que já tentaram, mas algumas têm só a ideação suicida, que é o fato de você planejar isso ou pensar nisso. Então, se você já pensou e você está passando por um momento de fragilidade, pode ligar para a CVV, liga para um amigo, não deixe de falar com alguém, porque a nossa mente funciona, como eu falei inicialmente, como uma panela de pressão. Então, se você está super lotado, a panela explode. Vocês já viram aqueles vídeos na internet de panela estourando? Esse estopim é quando ocorre o suicídio, quando a pessoa ela não está aguentando mais. Olhe para as pessoas ao seu redor com um olhar de amor. Quando a gente entende o Senhor, quando a gente sente Ele, quando a gente se sente dependente dEle, a gente percebe que somos interdependentes uns dos outros. Então, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Já ouviram essa frase em algum lugar? E eu sei que é muito batido, mas é a realidade. Nós precisamos uns dos outros. E como em comunidade de fé, nós precisamos nos atentar mais uns aos outros e aos de fora. Porque esse é o nosso papel como cristãos. A gente acha que aquela frasezinha, ide por todo mundo e pregar o evangelho, é só para chegar lá e pregar o plano da salvação. Estamos muito enganados se a gente acha que é só isso. Porque a gente tem que entender o ser humano, que nem Jesus falou aqui, de forma integral. Nós somos uns seres psicossociais, biológicos, espirituais. E a gente precisa cuidar de todos os aspectos para que nós estejamos realmente saudáveis. Todos esses aspectos precisam estar em harmonia. Então nós precisamos das pessoas ao nosso redor para nos auxiliar nisso. Porque sozinhos a gente não consegue. Então preste atenção mais no seu irmão, mais a quem está ao seu lado. É importante também, eu não queria deixar de falar isso, que mesmo que você auxilie uma pessoa, ela pode vir a cometer o suicídio. Pode sim, gente, que é como eu falei, como Jesus falou aqui, questão de minutos, é muito rápido. A pessoa decidiu, pronto, acabou. E não se responsabilize por isso. Só faça a sua parte. Faça a sua parte, isso que eu ia falar agora. Faça a sua parte como? Dialogando com essa pessoa, incentivando ela a procurar ajuda profissional. Porque sim, gente, pessoas com ideação e comportamento suicida precisam de ajuda profissional. Não é opcional isso. É necessidade. É como a Sara falou aqui pra gente. Se você está com um problema de coração, você procura o cardiologista. Se o seu problema é psicológico, você precisa procurar um psiquiatra, em alguns casos, ou um psicólogo. Então, não se sinta responsável se algo acontecer com a pessoa que você está ajudando, mas também faça tudo o que você puder para auxiliá-la. Porque quando a gente é próximo de alguém, quando a gente tem intimidade de alguém, geralmente as pessoas nos escutam, né? Então, para isso, primeiramente, precisamos criar laços de intimidade. Alguém já disse que a igreja é a maior comunidade terapêutica do mundo. Não há hospital psiquiátrico, não há clínica psicológica que possa superar a importância da igreja. E há um texto, Tiago 5,16, onde Tiago fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. E a gente poderia colocar culpa aqui como sinônimo de todo fardo mental, emocional, psicológico que esteja afligindo o seu coração. Isso tem que ser posto para fora. Confessar vem do grego homologel, que significa colocar no mesmo nível, tornar comunicável a sua dor. Então, o que você sente
tem que ser posto para fora. Você tem que aprender que existem pessoas que se importam com você, e a igreja é esse lugar. Ao mesmo tempo, você precisa estar disponível para ouvir aqueles que batem à sua porta, mas de modo discreto, sorrateiro, não querendo admitir que existe algum problema. Detecte os sinais, esteja atento àqueles que procuram você, porque você pode fazer diferença sim, você pode fazer diferença. Querida doutora Ana Carolina, como é que funciona a mente de uma pessoa com pensamentos suicidas? Existem alguns gatilhos que são acionados eventualmente. Como é que trabalha, como é que essa mente processa para chegar a esse ponto? Você poderia nos dar alguma palavra sobre isso? Então, gente, como a Sara trouxe para nós, existem alterações bioquímicas que vão favorecer, que vão facilitar que o indivíduo ele tenha a sua estrutura psicológica abalada. Quando a gente fala sobre suicídio, a gente fala de ideia suicida primeiro. Ninguém comete um ato de suicídio automático, né? Primeiro surge uma ideia, um pensamento. E esse pensamento e essa ideia, ela é decorrente dessa desestrutura, desse desequilíbrio bioquímico que acontece na mente do indivíduo. Acredita-se os psiquiatras que existem duas disfuncionalidades, duas alterações. Alterações dos sentimentos, que são as nossas emoções, e alterações nos pensamentos. Quando a gente vai para as alterações dos sentimentos, as meninas já pontuaram aqui, mas aí a gente tem a desesperança, é quando o ser humano ele não acredita que a vida dele tem jeito. Ele não consegue ter expectativa de futuro. Não existe para ele um dia melhor. É aquela pessoa que sempre ele tem uma fala derrotista, fracassada. Ele sempre acha que ele vai tentar e não vai dar em nada. Às vezes ele nem tenta porque ele já acredita que não vai funcionar para ele. Então não existe esperança na mente desse indivíduo. E muitas vezes a gente acha que esse indivíduo não tem fé, né? A própria pessoa pode pensar assim também. Eu não consigo ter fé, né? Eu não consigo. Por que todo mundo consegue ter expectativas de uma vida melhor, de um futuro melhor, de um momento melhor, e eu só consigo ver tudo em preto e branco? Muitas vezes essa pessoa ela nem se percebe, mas ela também pode estar, né, no seu momento ali de desequilíbrio das suas funções bioquímicas cerebrais que estão impedindo com que essa pessoa consiga olhar a vida com um olhar mais, né, cheio de esperança. Não existe expectativa, não existe um dia que as coisas vão ficar melhores para essa pessoa. Agora, pensa comigo, como que alguém consegue viver assim? É um fardo muito grande. E muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, o que é que passa na cabeça de uma pessoa que tenta contra a própria vida? Será que não existia saída para essa pessoa? Será, meu Deus, mas fulano estava semana passada postando umas fotos tão legais de uma viagem, de um passeio. Fulano era tão legal, comunicativo, porque a dor é interna. Nós temos muita facilidade de mascarar as nossas emoções. Às vezes nós estamos num poço de tristeza, mas ninguém está vendo. Eu consigo colocar uma maquiagem, uma roupa bonita, um sorriso e mascaro as minhas emoções. E aí a gente se pergunta, né? Como que essa pessoa consegue dar conta disso tudo? É por isso que muitos cometem o suicídio. O segundo ponto que a psiquiatria traz, a psiquiatria e a psicologia traz como disfuncionalidade e alteração das emoções quando uma pessoa tenta o suicídio é o desespero. Desesperança, desespero e desamparo. O desespero
é quando a pessoa tem uma sensação de urgência. Ela não dá conta dessa dor que está dentro dela. Então, ela começa a se angustiar, ela começa a achar que, olha, não tem jeito, eu não tenho esperança, eu não vejo expectativa para o meu futuro. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que dar um jeito de solucionar essa dor, esse sofrimento que não passa. E essa pessoa começa a enfrentar um franco desespero. Ninguém vê, muitas vezes ninguém sabe, mas dentro dela está uma panela de pressão. O indivíduo passando por desesperança, desespero, com essa sensação de urgência em resolver o seu problema. Na cabeça dela, ela já tentou de tudo e nada funciona, nada teve jeito até aquele momento. E aí ela começa a se sentir sozinha. Desamparo. Os psiquiatras chamam dos 3D: desespero, desesperança e desamparo. O desamparo é quando o indivíduo, ele mesmo estando cheio de pessoas ao seu redor, ele não consegue se sentir acolhido, entendido, compreendido na sua dor. Às vezes ele até pode ter compartilhado com alguém, mas ele não consegue acreditar que aquela pessoa entende a dimensão do sofrimento que ela está enfrentando naquele momento. Ele se sente só. Se sente só mesmo estando com muita gente ao seu redor. Ele se sente só, muitas vezes, num processo terapêutico. Ele pode estar também no processo terapêutico, ele pode ter uma família que te dá um alto suporte e, mesmo assim, esse indivíduo se sentir sozinho, se sentir inundado na sua própria dor. O segundo ponto é quando os psiquiatras eles entendem que o desespero, o desamparo, a desesperança, que são os 3 pontos que vão aí fazer a disfuncionalidade das emoções, elas sozinhas, elas têm um poder catastrófico, desastroso, mas elas ainda precisam de outras alterações, que são as alterações do pensamento. Os psicólogos e os psiquiatras acreditam, nesse processo de suicídio, que sentimento e emoção, eles estão sempre juntos. Quando existem essas alterações bioquímicas, vai atingir os sentimentos e os pensamentos desse indivíduo. Eu não estou conseguindo enxergar, eu falei para as meninas, eu sem óculos. Isso, vocês estão conseguindo ver? Então, é intolerável, inescapável e interminável. Esse indivíduo, ele percebe esse sentimento de ser intolerável, algo que ele não está suportando mais, que não cabe mais. Eu já tentei de tudo, eu já tentei ajuda, eu já tentei terapia, eu já tentei... E ele começa a se sentir como se ele tivesse preso, se debatendo em si mesmo, sem conseguir encontrar uma saída. Inescapável, eu não tenho para onde correr, essa dor é só minha, e eu não consigo tirar ela de dentro de mim. Interminável, ele não acredita que vai ter fim. É como se todos os dias ele achasse que a dor só aumenta, e nada que ele faz com que essa dor diminua. Então, esses 6 pontos, essas 6 alterações de ordem das emoções e dos pensamentos, elas fazem com que o indivíduo entre em um franco desespero e eles comecem a ter ideações suicidas. Quando o indivíduo ele tenta um suicídio, ele já passou por todo um processo de ideação. Ele começa a imaginar como seria se ele deixasse de existir. A dor dele passaria, ele resolveria o problema dele. Muito bem. Eu vou então para nosso último especialista, doutor Ismael. E doutor Ismael, ele é especializado no público infantil e adolescente. Ele tem se dedicado a esses 2 grupos distintos. E eu tenho um adolescente lá em casa,
Ô, fase difícil, viu? Que fase complicada. Quem é que é papai ou mamãe de adolescente aqui? Levanta a mão aí, por favor. Uma galera grande, né? Não é fácil, não. Você sabe disso. A palavra adolescer, ela significa na sua etimologia crescer. E também achei um outro significado curioso. Aquele que sente falta de algo. Aquele que está incompleto. Porque o adolescente não é nem criança mais e nem adulto, né? Ele está passando por alterações na cognição, nos sentimentos e no físico. E nessa pandemia, por incrível que pareça, essa galera foi muito atingida negativamente pelos efeitos do fica em casa, da obrigatoriedade do isolamento social, falta da escola, dos colegas, das atividades normais. Essa galera surtou. E entre os adolescentes tem se ampliado a quantidade de suicídios também. E aí, Ismael, explica pra gente, como é que os pais podem ajudar seus filhos nessa faixa etária? Como é que nós podemos dar uma palavra benigna, benéfica, construtiva para esse público adolescente? Eu começo minha fala usando um provérbio que eu gosto muito. Eu trabalho com criança e adolescente desde 2010, como professor da rede pública de ensino da cidade de Medeiros Neto e como também ator itinerante de programas sociais do governo federal. E eu começo com um provérbio: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Um provérbio que eu gosto muito porque a gente precisa ensinar os nossos filhos a falar sobre o que eles estão sentindo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a expressar os seus sentimentos. E enquanto comunidade de fé, enquanto cristãos, isso é fundamental, porque é uma área, a infância e a adolescência é uma área bombardeada 24 horas, em todos os meios, seja nas redes sociais, ao vivo. É uma área bombardeada por vários meios sociais, mídias sociais, seja Instagram, Facebook, meios como filmes, TikTok, enfim. Nós não podemos mais abrir a nossa Netflix, o nosso stream, sem que possamos ver, né, filmes, séries, entre outras questões que afetam diretamente as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tá bom? Mas é fundamental entendermos que, enquanto pais, enquanto cuidadores, eu sou especialista na área da infância e adolescência há 5 anos, eu trabalho com criança e adolescente na clínica, na escola, eu sou psicólogo da Cursinal aqui em Teixeira de Freitas, no Colégio Miguel Afonso, e a gente precisa entender que é uma área que está sofrendo. E enquanto pais, nós temos, como se diz, os nossos estilos, né? Você, enquanto criança, teve o seu estilo parental em sua casa, né? Seu pai era mais permissivo, ou era mais rígido, ou era mais democrático, né? O que é estilos parentais? Cada família tem o seu estilo. Então, tem um estilo que é um pouco mais rígido, tem muita regra, tem um estilo que é mais permissivo, mais flexível, tem aquele pai que realmente é um pouco, como se diz, negligente no sentido de, muitas das vezes, por ter um tempo, um dia a dia muito apertado, acaba não dando tanta atenção. E a gente precisa ter essa atenção, nós não podemos terceirizar a nossa educação e orientação para outras pessoas que não sejam pessoas da nossa família, né? Porque o nosso papel enquanto família é um papel de hierarquia. Enquanto pais e mães, nós estamos ali posicionados como influência espiritual na vida de crianças e adolescentes. Então precisamos assumir a nossa postura nessa educação. Mas entendermos que, recentemente eu fiz um curso, Pais Vencedores, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, onde a psicóloga ela falava justamente sobre isso. Pais, não façam com os seus filhos algo de afastá-los. Acolha o adolescente, a criança, ele tem que estar próximo a você. E não você afastar. Por quê? Porque são idades diferentes e fases, tempos diferentes. Você nasceu na década de 80, na década de 70,
na década de 90, enfim. Seu filho nasceu no ano 2000, dentro de uma geração tecnológica, dentro de uma geração que já nasce com o celular na mão assistindo vídeo da galinha pitadinha, entendeu? E entender essas fases é um pouco difícil, porque muitas vezes a gente não compreende o adolescente, né? Os gostos do adolescente, a forma com que esse adolescente vê o mundo, os filmes, séries, enfim, que eles gostam. E é fundamental começarmos a ter essa didática dentro de casa, de falarmos sobre emoções, porque suas emoções importam. E não só dos seus filhos, como as suas também, enquanto pais e cuidadores. Nós estamos o tempo todo educando, ensinando a todo instante. Não é somente, como as meninas bem colocaram aqui brilhantemente, não é só o psicólogo que tem que falar sobre valorização da vida. Inclusive, nós nem quisemos colocar aqui para vocês, né, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A gente quis falar sobre a vida, porque a vida ela é importante. Né? E Filipenses fala, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A vida ela é importante, a vida é fundamental. O nosso intuito de estarmos aqui reunidos como comunidade de fé é um intuito muito maior. E falar sobre as emoções é fundamental. E quando você invalida a sua dor, quando você não fala sobre a sua dor, como o pastor bem colocou um texto pertinente para a gente da palavra, quando você não fala sobre a sua dor, você o quê? Você invalida o que você está sentindo. Quando o seu filho está sofrendo e fala para ele, para poder ficar em silêncio, ou usar uma expressão um pouco grotesca, né? De não deixar ele expressar o seu sentimento, de não deixar ele falar o que ele está sentindo, você invalida o que ele está sentindo. E para quem que ele vai buscar ajuda? Sim, dentro de casa, o seu pai, a sua mãe, que ele confia tanto, que ele ama tanto, quer falar, pai, eu não estou me sentindo bem, aconteceu tal coisa, etc e tal, e você não tem abertura para o seu filho, ele vai falar com quem? Ele vai chegar na rede social, ele vai postar um textão lá na rede social, vai postar um story, vai postar um WhatsApp, vai conversar com pessoas que ele nem conhece, né? Pessoas, por exemplo, de jogos, eu estou falando com propriedade porque eu atendo essa área. Pessoas, por exemplo, que estão jogando lá na Argentina, conversando com seu filho que está aqui no Brasil. Por quê? Porque o pai ou a mãe não quis escutar, não quis ter tempo. Hoje eu não tenho tempo para você não. Entende? Então a gente pode terceirizar isso para outras pessoas. Eu sempre falo, jogos, redes sociais, é tudo com equilíbrio, é muito importante. Nós não devemos retirar, por quê? O mecanismo que é ativado no cérebro de uma criança ou adolescente que gosta de jogar, que gosta de videogame, é um mecanismo de busca, de ganho. O mesmo mecanismo que é utilizado com qualquer outra área, por isso que tem dependência, né? Quando você retira de uma vez, essa criança ela fica totalmente descompensada. O adolescente ele fica totalmente descontrolado. Por quê? Porque acaba sendo um vício. É tudo com equilíbrio de acordo com a sua faixa etária. Então, quando você percebe que o seu filho está usando de forma inadequada jogos, televisão, redes sociais, enfim, você precisa estipular, estar com o seu filho ali com regras, porque a regra ela é importante, a casa, a família, ela tem que ter sim regras, ela tem que ter sim uma hierarquia familiar, não existe isso. Eu falei recentemente na palestra que eu dei no Miguel Afonso sobre essa questão do filho, você não tem que ser amigo do seu filho, isso é até forte. Você tem que ser pai e mãe do seu filho, é uma hierarquia. Você pode sim ser amigo do seu filho, porque os filhos são nossos amigos, claro. Mas nunca esquecer que você é pai e mãe do seu filho. E ele não pode ultrapassar essa hierarquia. E a casa tem que ter regras. O uso de redes sociais, de tecnológicos, de jogos, tem que ter sim regras. E tem etapas. A função do pai e da mãe é justamente ajudar essa criança e adolescente nas etapas do seu desenvolvimento. Então, para 3 anos, tem um tempo para usar o celular, a tela. Para 4, para 5, para 6, para 8, para 12, para 15... Tem um tempo para cada etapa. E não somente os psicólogos que falam sobre isso, os pediatras falam sobre isso, quem cuida do seu filho fala sobre isso, professores e educadores falam sobre isso. Então é fundamental. Nem dica que eu não gosto de dar dica, a minha orientação mesmo, na verdade, é acolha os seus filhos, protejam os seus filhos. Nós estamos em uma sociedade cada vez mais distorcida, cada vez mais sendo bombardeada a todo instante. Então, acolha os seus filhos, dê o colo, dê o ombro, né? Dê a escuta para acolher, para estar próximo. A gente respeita e entende cada família que tem a sua prática, a sua orientação, a sua forma de educação. A função do psicólogo jamais é corrigir, dizer que você está educando seu filho de forma errada. Não é isso. É justamente te orientar a melhorar cada vez mais.
de fato, essa orientação, essa educação, mas, acima de tudo, buscar essa confiança, né? Então, assim, tem adolescentes que não confiam em seus próprios pais, né? Chegam no consultório para a gente, eu não confio, né? Casos e casos, eu não confio no meu pai para poder conversar, eu não confio na minha mãe para conversar, e uma das orientações pertinentes, principais, enquanto psicólogos infanto-juvenis, é não, confie no seu pai, confie na sua mãe. Né? Eu prefiro que você confie primeiramente no seu pai e na sua mãe do que em mim, enquanto psicólogo. Ok, você deve confiar em mim, que é uma aliança terapêutica, né, que a gente estabelece, mas confie no seu pai e na sua mãe. Pais, escutem os seus filhos. De forma alguma, o nosso papel aqui é um papel de acolhimento, de orientação, de condução. Jamais nós iremos substituir aqui um esposo, uma esposa, um namorado. Jamais. Nosso papel aqui é como se a ponte que liga um lado ao outro. Então, o fundamental é entender isso. Acolha, ouça, escute, tenha momentos com os seus filhos. Não deixe o tempo passar, porque o tempo ele vai passar e vai perder tudo que passou. Crianças pequenininhas, de colo, enfim, vai passar. Por isso tem aquele ditado, né, popular. Essa fase é tão boa. Aproveite essa fase, ela é tão boa, vai passar. Então é isso, aproveite esse tempo com o seu filho, faça programas com o seu filho, programas de jogar bola, programas de sair para ver um filme no shopping, programas de assistir um jogo de futebol juntos, programas de realmente acompanhar os seus filhos em apresentações escolares. Então, assim, acolha, esteja presente, se faça presente. Não queira ser o pai perfeito, a mãe perfeita, porque não existe pai perfeito e mãe perfeita. Existe pai presente. É isso que existe. Existe mãe presente. Tá? Então, essa questão de entender que, eu estou errando em quê? Eu estou fazendo o quê? Aquela carga que, eu estou errando, eu não sei o que eu estou errando, eu não sei se estou sendo uma boa mãe. Não existe isso, gente. Até porque ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai. Se torna. Quando a criança nasce, nós nos tornamos pais, nós nos tornamos mães. Então, a minha orientação é justamente essa. Traga os seus filhos para perto, né? Como os pássaros fazem, como os animais fazem. Coloque o seu filho próximo a você. Acolha o seu filho, escute o seu filho, porque não existe orientação melhor do que você realmente escutar o seu filho, acolher o seu filho e educar o seu filho no caminho, nos princípios e nas orientações que você, enquanto pai, enquanto mãe, cuidador, acredita. Queridos, na fala de Ismael, a gente não pode sair daqui sem que a gente tenha algo em mente. Quando uma pessoa ela fala de um sofrimento, de uma dor que ela tá sentindo, ela não está querendo chamar a atenção. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado muitas crianças, né? Porque 10 anos, 11 anos, para mim é uma criança. Então, crianças e adolescentes e jovens, muitos se automutilando. E muitas pessoas, porque isso de alguma forma, como a gente está num mundo muito tecnológico, tudo são redes sociais, e as pessoas compartilham essas coisas, fica como se fosse uma coisa banal. E a gente muitas vezes banaliza, achando que aquele indivíduo que está se autolesionando, ele está fazendo isso para chamar a atenção. Ele quer chamar a atenção, ele quer realmente chamar a atenção, mas não é uma atenção leviana. Ele quer chamar a atenção para uma dor que ele está sentindo e que muitas vezes ele não sabia expressar em palavras. E muitas vezes ele se autolesiona, né? Ele faz algumas tentativas de suicídio, ele cria estratégias e mecanismos para que ele sofra algum dano letal. E às vezes a gente acha, né, quem está de fora, muitas vezes não entende aquele movimento, e muitas vezes por a gente ser leigo também naquele assunto, a gente acha que aquela pessoa está querendo só chamar a atenção, fazer uma fita, para que todo mundo fique ali bajulando perto dela. E isso não é verídico, não é verdade, isso é um mito. Quando a pessoa ela tenta contra a própria vida, que ela começa a se cortar, ela começa a se ferir, a se machucar, a dor dela está tão grande dentro que ela começa a externalizar isso no seu corpo físico. Não é para chamar a atenção. É um grito de
socorro. Toda vez que um adolescente aparece com um pulso cortado, um corpo cortado, uma perna, uma barriga cortada, ela não quer chamar atenção, porque ela não está dando um show, ela está querendo sinalizar que ela tem uma dor dentro dela que está tão grande que ela precisa machucar o corpo dela para diminuir a dor que ela está sentindo por dentro. Então, nós todos somos responsáveis no sentido de acolher, de direcionar e de ajudar. Às vezes nos falta palavras, habilidades para manejar uma situação como essa, mas nós já mencionamos aqui, né, é possível ser tratado. Os casos de ideação suicida e até os atos suicida, tem uma pesquisa que diz que 90% dos casos de tentativa de suicídio podem ser evitados. Podem ser evitados. É por isso que existe a CVV. Porque se acredita que a ideia suicida, o momento do suicídio, ele é momentâneo. Rapidamente ele consegue, o indivíduo ele se arrepende. Existem até pesquisas americanas que fizeram, né, depois do corpo, da exumação do corpo, que existem sinais no corpo daquela pessoa que cometeu suicídio que, no meio do processo, o corpo sinalizou arrependimento. Então, eu e você, a gente tem uma baita de uma responsabilidade com a vida do outro. Então, não vamos ignorar o sofrimento nem a dor do outro. A gente aprendeu aqui que existem alterações bioquímicas. Não é falta de fé, não é falta de Deus, né? É algo que acontece dentro do ser humano que às vezes ele nem sabe que está tudo desregulado dentro dele. Ele precisa de psiquiatra, ele precisa de terapia, ele precisa de remédio, ele precisa de acolhimento, ele precisa de acompanhamento. E a gente, assim, consegue evitar que essa estatística continue aumentando. A intenção da igreja hoje em reunirmos todos aqui não é para que a igreja conheça quem são os psicólogos da igreja, né? Não é isso. É para que a gente possa sair daqui consciente de que a gente pode sim ser aquele que vai ajudar alguém a não tirar a sua vida. Para que esses 14 milhões diminua para 13, para 12, para 11, e que a gente consiga ter uma estatística muito insignificante. Você é importante. Você é importante. E se você está aqui hoje, nessa noite, e que por algum motivo, por algum sofrimento, você já pensou, talvez você não tenha tido coragem de tentar fazer algo contra o seu corpo físico, mas quantos pensamentos podem ter surgido na sua mente? No momento de desespero, por se sentir desamparada, abandonada, talvez pela perda de um emprego, talvez por uma doença grave, talvez por uma separação. Tantas são as dificuldades. Talvez por um vício, você está dentro da igreja e esse vício está sendo tão grande que você não está conseguindo romper com ele. E você está sofrendo porque você fala, como que eu posso estar na igreja e eu ainda não consigo estar liberto disso? Talvez isso está te consumindo. E aí vem aquelas ideias. A gente não pode esquecer. Tudo vem de uma ideia. Então a gente precisa guardar o nosso coração. Porque todos nós podemos ser vítimas. Então vamos guardar o nosso coração. E se a gente perceber que existe alguém que está nesse processo de sofrimento, não vamos ignorar. Vamos ser a luz que vai brilhar na vida dessas pessoas. Amém? Nós agradecemos a atenção de todos vocês. Espera aí. Isso aqui. Ana, nesse processo de sofrimento, né, pode aparecer distúrbios alimentares? Sim, pode aparecer distúrbios alimentares, sim. O que acontece? Existem fatores, né? A ciência estabelece como fatores. Pode existir alterações de humor, que é a depressão. A mais comum é a bipolaridade.
né? O indivíduo ele tem um processo depressivo que ora ele fica muito decaído, ele fica sem ânimo, não tem expectativa de nada. E em um outro momento, em um outro ciclo, ele já está na euforia, ele já acha que ele pode tudo, ele vai, ele gasta. Então, esse tipo de depressão é o mais comum tentar suicídio. Mas tem esquizofrenia, tem o borderline, tem, como as meninas já falaram, as pessoas que fazem uso, né, de psicoativos e as pessoas também que enfrentam vamos dizer assim, uma doença da bulimia. É muito comum, porque são situações que o indivíduo ele se vê num processo de adoecimento que ele não consegue ver expectativa. Então, se entra no processo de desesperança, se ele começa a acreditar que ele não consegue sair daquele lugar, é sim possível que essa pessoa também comece a pensar, né, ter as suas ideias suicidas e venha até a cometer o ato. Pelo desespero, né? O suicídio, ele é o desespero. O indivíduo está num franco desespero. Então, ele não quer tirar, muitas vezes ele não quer tirar a própria vida. A intenção dele não é morrer. Ele quer acabar com aquela dor que ele está sentindo e que ele não consegue arrancar de dentro dele. Eu gostaria de abrir para perguntas e respostas, mas nosso tempo não nos permite. A intenção era essa. Então, se você quer saber de alguma coisa mais incisiva, mais aguda, mais específica, eu vou pedir que vocês digam agora como entrar em contato com vocês, falem das suas redes sociais, para que vocês possam procurá-los. São pessoas da mais alta capacitação. Eu fui muito abençoado por vocês. Vocês foram abençoados também pelo grupo aqui. Uma salva de palmas, então. Doutor Ismael, doutora Zui, doutora Sara, doutora Poliana, doutora Ana Carolina. Uma bênção contarmos com esse grupo aqui. E eu queria que vocês falassem sobre como entrar em contato com vocês, tá? Por favor. Começando por mim, eu sou péssima de redes sociais, gente. Mas Vinícius vai ter que me dar uma ajuda nesse aspecto. Então, eu não trabalho, né, não tenho as redes sociais, mas vocês podem me encontrar no campus da UFSB, né, na clínica escola lá do campus. A gente está sempre por lá, supervisionando os alunos, e qualquer dúvida... Sara é ótima. Então, vou fazer propaganda do campus. Lá no campus da UFSB, tem atendimento gratuito também, né? A gente os alunos realizam psicoterapia gratuita. Então, se você precisa, ou se você conhece alguém que precisa de acompanhamento psicoterapêutico, a gente tem uma equipe top que está formando e que pode acolher, né, a quem estiver necessitando. Nós temos também, quinta-feira, um plantão psicológico que começa a partir de 1h30 da tarde. O plantão psicológico serve para o indivíduo que não conseguiu uma vaga, né, na terapia, no processo terapêutico padrão, e ele está naquele momento num processo muito complicado, de muita angústia, então ele vai lá no plantão psicológico na UFSB, para ele poder ter ali um suporte emocional, um direcionamento, até que ele consiga uma vaga, né, para o processo terapêutico. Então, chegando lá no campus, perto ali da Policlínica, aquele campus ali, né, mais perto, lá na clínica escola, estou por lá. Bom, puxando esse gancho aqui da clínica dela, que ela falou, né? Lá é atendimento emergencial, ou seja, você não vai com hora marcada, se você estiver precisando. Tem também o atendimento na Faculdade Pitágoras, que é um atendimento gratuito, tá? As triagens são nas sextas-feiras, e aí eles marcam um horário para você, né? A gente fez atendimento lá há muito tempo, né, galera? 1 ano e meio lá. E agora tem outros estudantes, são estudantes de 8º, 9º e 10º período, né? São estudantes que estão supervisionados, então são profissionais confiáveis. Então, se você não tem condição de pagar por um atendimento psicológico, mas está precisando desse atendimento psicológico, procure um atendimento gratuito, porque pelo SUS é muito complicado de você conseguir, mas essas clínicas particulares, né, clínicas escolas, elas oferecem esse atendimento gratuito. Não acho que nem adianta falar muito do meu telefone aqui, porque ninguém vai anotar, né?
Eu acho que não. Será? Brincadeira. Mas depois a gente coloca aí para vocês, até outro dia, a gente pode colocar o Instagram e os nossos números de telefone. Eu acho que agora não adianta muito. Mas eu gostaria muito que você pegasse o celular agora e anotasse um número. Pode pegar. Tô vendo aqui. Deixa eu ver. Cadê? Tô vendo. Anota aí. 188. Notou? Esse é o número do Centro de Valorização à Vida. É um número do centro que funciona 24 horas. Não fica sozinho com a sua dor, meu irmão. A nossa mente é inundada por pensamentos. Esses pensamentos, eles geram emoções, eles geram sentimentos, eles geram comportamentos. E muitos deles é um comportamento suicida. Então, anota esse número no seu celular. No momento de fragilidade, liga. Não deixa de ligar, é 24 horas. Foi 3 horas da manhã? Liga 3 horas da manhã. Você já tem o número. Você está com alguém que precisa? Passa o contato para o seu amigo. Passa esse contato nos grupos. Porque esse é o tipo de coisa que você tem que mandar mesmo para os outros. Então, anota no seu telefone, fala para o seu amigo, fala para o seu parente. Por quê? Porque você não sabe muitas vezes o que o outro está passando, mas pode estar passando por uma dificuldade. Você pode estar passando por uma dificuldade, mas tem dificuldade de falar com outras pessoas. É um centro que você não precisa falar o seu nome. Eles vão te ligar, te atender. Eles não vão perguntar seu nome, seu telefone, de onde você está falando. A não ser que tenha, necessidade. Mas anota esse número, guarda isso com você. E o nosso, eu acho que a gente pode passar depois, né, gente? O que vocês acham? É @Poliana Souza, Poliana com 2 L's e Y, obrigada, mãe. Poliana Souza, _psi. Meu meio de comunicação no momento tem sido o Instagram. É uma rede social onde eu produzo conteúdo sobre psicologia. Eu falo muito sobre autoestima, autoconhecimento, tudo sobre saúde mental. E lá vocês conseguem falar comigo através do direct, ou então um link que tem bem no meu perfil, você também pode falar comigo por ali. Tá, antes de dizer do meu contato, eu queria fazer aqui um apelo aos homens. Nós temos uma estatística, pastor, que os homens cometem mais suicídio 3 vezes mais que mulheres. É assustador isso. E sabe por quê? Porque o homem tem dificuldade de procurar ajuda. Então, eu quero fazer aqui um apelo aos girassóis. Está com dificuldade? Procure ajuda no seu próximo. Procure ajuda terapêutica, psicoterapêutica, tá bem? Para os homens. As mulheres, em tentativa de suicídio, supera os homens na tentativa. Mas as mulheres buscam mais ajuda, tá bem? Então, hoje eu faço atendimento aqui no gabinete do pastor às quartas-feiras, pela Rede Solidária. E na próxima semana, quem sabe, eu posso deixar aqui o meu contato na clínica, porque ainda a gente não fechou ainda acordo, tá bem? Muito obrigada. Gente, eu falei que eu produzo conteúdo no Instagram e não falei meu Instagram. Meu Instagram é @SaraSalomão_psi. Oi. Eu quero reforçar só com relação à Clínica Escola da Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas. A Clínica Escola, ela funciona agora, neste momento, a semana inteira, tá bom? Tivemos uma mudança. Então, você pode estar se direcionando à Faculdade Pitágoras toda sexta-feira para realizar a sua triagem e seu atendimento ser agendado. A faculdade, ela conta com clínicas não só de psicologia, como de odontologia, nutrição, e fisioterapia também. Atendimentos gratuitos. Você só deve levar seus documentos, ok? Onde me encontrar? Nas redes sociais, @superpsi Ismael Moraes. Coloca lá Ismael Moraes. Vocês vão me encontrar lá nas redes sociais. E, como eu disse, eu sou especialista na infância e adolescência. Lá vocês verão conteúdos em infância, adolescências e papais também. Então nós vamos ouvir agora, para terminar, uma música especial de Deus para o seu coração, para a nossa doutora Poliana Souza. Vocês quase me viram aqui, né, gente? Já deve estar enjoado. Mas eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé nesse momento. E eu gostaria de fazer uma oração pela vida de vocês. Eu não sei o que está passando na sua casa. Abaixa um pouquinho. Eu não sei o que está passando na sua casa, eu não sei o que está passando na sua vida. Mas eu creio que
você está precisando também um pouquinho hoje do Senhor mais na sua vida. Então, não sinta esse sofrimento sozinho. Procure a ajuda de alguém, procure um amigo, procure um profissional de saúde. Nós estudamos muito para poder conseguir ajudar vocês. Então, cante essa canção comigo, cantando para o Senhor. Fala: Senhor, eu creio que você pode fazer uma obra na minha vida. Feche os seus olhos neste momento. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque entendemos que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nós estamos aqui porque entendemos que o Senhor é dono das nossas emoções, que o Senhor é dono dos nossos pensamentos, que o Senhor é dono dos nossos sucessos, mas dos nossos fracassos também, Senhor. Ó Pai, nos receba por inteiro nessa noite, Pai. Porque nós queremos, meu Deus, que o Senhor tome o controle da nossa vida. Tome o controle da nossa vida por inteiro, Senhor. Porque eu creio, Pai. Eu creio que Tu tens grandes coisas para fazer na vida de todas as pessoas. E as pessoas que não estão vendo futuro, que possam ver futuro em Ti, Pai. Que possam ter esperança em Ti, Senhor. Ó Deus, nos dê um ar de renovo, Senhor. Ó Pai, nos preencha do Teu Espírito Santo. Nos preencha da Tua esperança, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em Ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio no que o Senhor tem para você nessa noite. Renda aos pés do Senhor. Renda a sua vida aos pés do Senhor. Tudo que eu tenho eu rendo aos Teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também.
sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Cante que você crê no Senhor. Eu creio sim. Quero ouvir vocês. Eu creio sim no que diz sobre Glória a Deus. A Igreja Batista Memorial quer ser essa comunidade